A aula de hoje eu vou começar falando relembrando um pouco sobre a aula anterior e sobre as dúvidas que vocês tiveram, como eu mandei para vocês no WhatsApp. Então, relembrando do que foi a aula anterior, voltando naquela narrativa de que vocês entender que tipo de investidor vocês são. Peraí que tem alguém pedindo para entrar. Tem alguém pedindo para entrar. Não sei se conseguiu entrar. Certo. Vou voltar aqui. Então, relembrando a aula anterior, basicamente vocês têm que entender que tipo de investidor vocês são, porque isso é o primeiro passo para entender onde começar a investir. Então, se vocês têm um perfil de investidor mais conservador, então normalmente eles vão tender para os investimentos de renda fixa. Agora, se vocês têm um tipo de investidor, né, que é mais moderado ou até mesmo mais acirrado, né, aquele tipo de investidor que quer se arriscar, então vocês têm que pensar que talvez seja a hora de pensar em investir em investimentos de renda variável. Esses investimentos de renda variável, eles são recomendados para aqueles investidores que têm um perfil mais de querer se arriscar, porque eles têm, sim, muitos benefícios. Entretanto, é necessário que nós levemos em consideração que eles variam. Então, eles variam não só de acordo com a Selic, com o IPCA, como na renda fixa, mas de acordo com qualquer tipo de interferência. Então, desde o dólar até o PIB, até vocês vão estar vendo também as ações. Então, a bolsa de valores, vocês vão conhecer um pouco dela e vocês vão ver que ela varia bastante. Então, é interessante vocês verem se a empresa que vocês estão comprando uma ação, ela tá com alguns indicadores benéficos para investir nela. Então, eu vou ensinar para vocês nessa aula também quais são esses indicadores que vocês devem olhar. Não só, por exemplo, aquele que é bem falado, né, que são os dividendos, né, o dividend yield. Então, não só olhar esse ponto, porque dependendo pode estar com um dividend yield muito alto, só que a empresa está falindo, então por isso que está muito alto. Então eu vou ensinar para vocês nessa aula alguns outros fatores que nós devemos levar em consideração. Eu fiquei com receio agora de não estar com... Ah, tá aberto o microfone, sim. Então, voltando, né, falando sobre a aula anterior, vocês viram na última aula algumas plataformas de investimento. Como dito na aula anterior, a Clear, ela tem um perfil um pouco mais para investimentos de renda variável. Assim como também a Rico, ela tem algumas ferramentas que são bem interessantes para renda variável, só que a Clear acaba sendo mais recomendada para esse tipo de investimento, pelo perfil dela e pelas funções que ela consegue oferecer. Também é possível utilizar no Invest para esse tipo de aplicação. E isso vai depender do layout que mais te favorece. Então, se você já tem o costume de utilizar plataformas da Nubank, é interessante você baixar o no Invest, dar uma olhada nele. E se você está apenas pensando nas plataformas possíveis, acho bem interessante você dar uma olhada na Clear e na Rico, que são bem intuitivas também. E nessa aula vocês vão ver que dá para ter uma carteira diversificada. Então, a aula é de aplicações financeiras de renda variável. Entretanto, é necessário olhar que se vocês investem em renda variável, não quer dizer que vocês não podem investir em renda fixa também. Então, ter esse perfil um pouco variável também vai dar liberdade para vocês. Então, se eu tenho um investimento de renda fixa, vamos supor um CDB com 100% do CDI, que é bastante falado, que está ali guardado as minhas reservas de emergência, eu sei que está ali,
mas eu vou separar um pouquinho desse dinheiro para investir em renda variável, por exemplo. Então, é bem interessante vocês pensarem que para nível iniciante, que eu acredito que a maioria de vocês, né, tem, é interessante pegar em partes pequenas. Então, tendo cuidado, porque o investimento de renda variável ele vai ter um risco maior e pode acontecer sim de ter perdas. Nessa aula, eu vou tratar bastante de como funciona a renda variável, quais são os aspectos que vocês devem olhar, assim como eu tratei na renda fixa. Porque não adianta falar, esse tipo de investimento está em alta, se vocês não conseguem investigar o porquê que ele está em alta. Então, e também nem sempre o que está mais em alta, o que está sendo mais falado, é o que vai ser benéfico, entendeu? Porque varia. Então, é interessante vocês estarem sempre dando uma olhadinha. Por isso que os investimentos, as aplicações, né, de renda variável, elas dão um pouquinho mais de trabalho do que os investimentos de renda fixa. Então, sobre as perguntas da aula anterior, eu notei que não deu para tratar sobre esses juros semestrais. Eu acredito que ficou em aberto e é algo muito interessante de explicar. Voltando na aula anterior, nós falamos sobre o Tesouro Direto, né? Que existem vários tipos de título e o que a gente acabou falando mais foi o IPCA+, por isso eu coloquei ele como exemplo. Esse com juros semestrais, ele vai ser diferente daqueles títulos que tem só o vencimento. Por quê? Porque comparando o CDB com o Tesouro Direto, ele só vai te dar esses juros que você aplicou, né, que você vai receber no final, no vencimento. Ah, mas e se eu tiver que vender antes esse título, porque eu preciso do meu dinheiro de volta? Você não vai receber os juros, você vai receber por esse vendimento, por vender esse título. Então, o Tesouro Direto, ele garante para você que ele vai comprar de você, né? Esse valor de recompra vai ser sobre o mercado. Então, se o mercado está avaliando esse título que você comprou em tanto, você vai receber aquilo. Só que você não vai receber em relação aos juros que você receberia se tivesse esperado até o vencimento. Então, você acaba saindo meio que perdendo por conta disso. Já os CDBs, a maioria deles tem liquidez diária, como eu disse para vocês na última aula. Então, se vocês resgatarem, vocês vão ter a parte do imposto que vai ser cobrada de vocês, mas esse dinheiro que foi dos juros vai ser de vocês também. Então, vocês não vão sair, entre aspas, perdendo tanto. Por isso que para tipos de investimentos para reservas de emergência, não é tão recomendado assim o Tesouro Direto. Então, é interessante você diversificar tanto a sua carteira para renda variável e fixa, como dentro só do nicho de renda fixa, vocês têm a possibilidade de investir, por exemplo, um investimento mínimo no Tesouro Direto e o resto deixar num CDB que tem uma porcentagem legal do CDI. Existem os CDBs pré-fixados também, é bom relembrar isso. Se vocês não querem ficar pensando que talvez possa ter uma mudança brusca na Selic, então, no IPCA, então é interessante vocês diversificarem até mesmo tratando do mesmo nicho. Então, se vocês têm essa possibilidade, é interessante sim. Então, a principal diferença desses juros semestrais para o que não está escrito juros semestrais é que ele paga juros a cada semestre. Então, se, por exemplo, você tiver que tirar o dinheiro em algum momento, era para até 2032, por exemplo, e vocês tiraram no segundo semestre de 2024. Então, vocês vão receber os seus juros até esse 2024, já é seu. Então, esses juros são contados semestralmente. Então, por exemplo, julho, dezembro, tal qual funciona no semestre da faculdade, né? Então, você vai receber esses juros sobre o que você investiu inicialmente. E se você, por algum acaso, tiver que tirar,
novamente o Tesouro Direto ele assegura para você que ele vai recomprar o seu título pelo valor de mercado. Então, aquilo que você investiu. Alguma dúvida? Então, tratando hoje, se a gente fosse pegar, por exemplo, esse Tesouro IPCA mais com juros semestrais até 2032, ou o Tesouro IPCA mais até 2045, mesmo tendo uma porcentagem a mais do IPCA, vocês acham que serviria qual para uma reserva de emergência? Comparando um com o outro. Esse com juros semestrais e o de 2045 sem juros semestrais. Ninguém. O foco, o objetivo é ter uma. O objetivo, pensando numa pergunta aqui, o objetivo de vocês é ter uma reserva de emergência. Só que eu dou duas opções para vocês nesse caso. Pegar o Tesouro IPCA mais esse com juros semestrais de 2032 ou pegar o Tesouro IPCA de 2045. Por quê? Por que você escolheria o de 2045, Carol? Sim, mas tratando de uma reserva de emergência que você vai ter que tirar em algum momento. Por exemplo, pode acontecer de alguém ficar doente, pode acontecer de alguém perder o emprego. Então você vai ter que tirar antes, em algum momento. Pode ser que precise, pode ser que não, como pode ser que sim. Ainda assim, você apostaria no de 2045? É interessante. Só que pensando que você pode tirar com juros semestrais, realmente o outro pode ter uma rentabilidade maior. Só que pensando em reserva de emergência, se vocês forem investir um tesouro IPCA que seja sem, ou qualquer tesouro que seja sem juros semestrais, eu recomendo que outra parte do dinheiro vocês investam em outra coisa, que seja possível vocês tirarem. Porque senão vocês vão sair perdendo. Se vocês investirem tudo no Tesouro IPCA, por exemplo, de 2045. Apesar de ter uma rentabilidade muito boa. Porque em algum momento vocês podem ter que tirar para fazer alguma coisa. E aí vocês saem perdendo. Então é muito interessante vocês não olharem só um aspecto. Tal qual isso é para renda fixa, isso também se reflete na renda variável. Um aspecto, ele nunca vai te dizer qual é a melhor opção. É sempre olhar um pouco o seu caso. Então, se você não tem, se vocês não tiverem a opção de deixar, nem que seja uma parte, em outro tipo de investimento, eu não recomendo que vocês sigam tesouros que não tenham juros semestrais, por ser bem arriscado. Deu para entender?
Então, eu vou seguir para outra pergunta. Eu não consegui ver se a pessoa que me fez essa pergunta na última aula tá na aula hoje. Mas qualquer coisa ele vê depois. Não, o Natan tá na aula. O Natan perguntou na última aula se o Tesouro IPCA possui marcação a mercado. Então, eu fui olhar e todos os títulos do Tesouro, eles têm marcação a mercado. Então, vai depender das perspectivas futuras do indexador. Então, cada indexador vai ditar uma marcação ao mercado diferente. Então, para vocês entenderem o que é essa marcação ao mercado, ela vai guiar sobre a rentabilidade de cada título. Isso tratando do Tesouro Direto. Então, nesse caso, que era o que eu estava citando anteriormente, o IPCA ele vai ditar. Então, ele vai ditar qual é a marcação ao mercado. A marcação ao mercado do Tesouro IPCA de 2029, ela teve valorização de 3,4%, né, de 2021 até 2023. Então, ele tem sido bem valorizado em geral, falando dos títulos do Tesouro Direto, mas isso pode variar. Então, o que vai determinar a marcação ao mercado vai ser o indexador, que no caso é a Selic, o IPCA. Então, mas sim, todos têm. Não sei se eu consegui responder sua pergunta, Natan. Mais alguma coisa? Todos os tesouros têm, a não ser aqueles que são pré-fixados com um juros específico. Então, se por exemplo, tem alguns lá que são 11% e ponto. Independente se acontecer alguma coisa com a nossa inflação, se acontecer alguma coisa, né, no mercado exterior, não interessa. Nada vai mudar aqueles 11%. Aí não tem marcação a mercado. Mas isso não só para os do Tesouro, mas também para os CDBs que têm esse pré-fixado. Todos os tesouros que tiverem IPCA, Selic, eles têm, entre outros, né? Mas esses são os mais comuns. Mais alguma dúvida, Nathan? Beleza. E eu queria abrir esse espaço para vocês passarem para mim mais alguma dúvida que vocês tiveram na última aula. Se vocês tiverem, é bom usar esse momento. Todo mundo tranquilo? Nenhuma dúvida sobre atividade também? Bom, gente. Vocês podem me dar um ok, se tá tudo certo? Pode passar, Giovana. Qual é a sua dúvida?
Lembra que eu passei para vocês alguns links de simuladores? Vocês podem pegar e utilizar esses simuladores, não tem problema algum. Mas, se vocês preferirem fazer à mão, eu posso passar uma fórmula para vocês para fazer essa conta. É que a forma mais prática, principalmente para nós que estamos fazendo faculdade e cada um tem bastante pouco tempo livre, acho bem interessante utilizar os próprios simuladores. Eles já vão dar para você qual que vai ser o seu rendimento. Só que quando eu falo de lucro, eu falo daquele lucro, por exemplo, eu investi R$ 2.000 e vamos supor que com os juros eu acabei ficando com R$ 2.200, por exemplo. E aí o meu lucro, ele vai ser taxado pelo governo. Então vocês vão ter que fazer o lucro líquido, que é aquele lucro tirando a taxação do governo. Então vai ser o seu lucro foi esses 200 menos a taxação do governo. Mas para aqueles que já fizeram e não colocaram a taxação do governo, tá tudo bem também, eu vou conseguir entender. Mas é importante vocês sempre estarem de olho nessa parte. Mais alguém? Eu vi que bastante tempo na metade da aula acabou sendo para explicar essas partes, mas eu queria passar para vocês que a próxima aula ela vai ser sobre a vida, né, financeira do engenheiro. Então, eu preferi ter esse tempo para nós tirarmos dúvidas, para explicar alguns fatores para vocês. Caso fique alguma coisa pendente para a próxima aula, dessa aula, tá tudo bem, porque na próxima aula também vai ter essa liberdade para vocês perguntarem e também trazer um pouco da aula de hoje, que vai ser sobre renda variável. Então, tá tudo certo, tá programado esse tempo. Alguém tem mais alguma dúvida ou pode passar? Bom, me deram um ok aqui, então eu vou seguir para a aula de hoje. A aula de hoje eu vou tratar de alguns investimentos de renda variável, tal qual ações, fundos de investimento e criptomoedas. Eu coloquei a criptomoedas principalmente porque é um assunto fortemente tratado atualmente. Então, é muito interessante de mostrar para vocês como funciona. E sobre ações, vai estar também dando uma introdução para os fundos de investimento que também estão sendo bem falados atualmente. Então, o que são esses investimentos de renda variável? Eles, diferente da renda fixa, eles não têm um rendimento pré-determinado. Então, apesar de ter umas variações, né, no IPCA, na Selic, como foi falado na última aula, essas variações elas são bem pequenas. Então, é meio previsível como quanto vocês vão receber. Vocês sabem que vai estar indexada a inflação, vocês sabem que vai ter algo pré-determinado. Só que para renda variável não. Vocês só investem e vocês entendem que está dando, por exemplo, aquele lucro para aquela empresa. Então, vocês confiam que vai dar mais lucro com o passar do tempo, e vocês confiam que vai crescer. Mas, como confiança apenas não basta, eu vou mostrar algumas formas de vocês identificarem que as coisas estão indo bem para aquilo que vocês estão investindo. Então, tratando de ser imprevisível, pode ser algo negativo como também positivo, porque existem sim casos como Americanas, entretanto, existem casos de empresas que eram como small caps, vocês vão ver que são ações que estão de empresas que estão começando, que valorizaram muito ao longo do tempo. Então, para aqueles que investiram lá no começo da empresa, hoje estão milionários, né? Então, pode dar muito certo também. Essa variação, ela não é algo ruim nem bom.
ela é apenas algo que a gente vai trabalhar a respeito. E esse dinheiro, quando a gente investe em renda fixa, a gente vai estar emprestando o dinheiro para um banco, para o governo, como por exemplo para o Tesouro Direto, mas na renda variável você vai estar comprando, né, uma partezinha da empresa, tratando de ações. Quando a gente trata de fundos de investimento, eu vou explicar para vocês também, mas você vai estar comprando, então você vai estar entrando no capital do emissor, de quem emitiu essa partezinha que está aí disponível. Então, existem alguns cuidados que nós devemos ter ao tratar de renda variável, tal qual as oscilações. Então, é sempre importante para quem investe em renda variável estar a par do que está acontecendo atualmente. Então, das variações que o mercado tem, das variações da Bolsa de Valores, é sempre interessante estar de olho para ver se, dependendo, vale a pena vender um certo tipo de ação, para não ter um certo prejuízo. Então, outro cuidado é você diversificar a sua carteira. Então, se você tem, por exemplo, R$ 1.000 que você tem disponível só para investir em renda variável, ou seja, você tem uma outra parte investida em renda fixa, uma outra parte só para reserva de emergência, você não é recomendado que você invista só em um tipo de investimento, só em uma empresa, só em um tipo de ação, porque pode acontecer certos imprevistos, né? Como, por exemplo, outras empresas aí que acabaram falindo conforme o tempo ou desvalorizando fortemente. Então, é muito interessante e necessário que vocês diversifiquem a carteira. E saber por que investir e quais os tipos de renda variável. Porque quando você começa a investir sem saber qual é o porquê, qual é o seu objetivo, você vai ficar perdido. Então, você vai investir em qualquer ação, vai investir em qualquer fundo de investimento e não vai ter futuro. Então, tente pesquisar um pouco, né? Saber por que investir nessa empresa. Pô, ela está crescendo, então ela é uma empresa que está interessante. Então, isso aqui está dando um bom retorno. Então, tá sempre a par dessa situação e conhecer, né, os tipos de renda variável, tal qual alguns exemplos que eu vou citar nessa aula. Então, eu vou começar com as ações, porque são o tipo de investimento de renda variável mais conhecido, né? E o que são as ações? Elas são uma pequena parte da empresa. Então, a empresa vai e fala, olha, eu quero essa parte da minha empresa, eu quero vender em ações. Então, ela vai lá e deixa disponível na Bolsa de Valores. Então, e por que elas fazem isso? Porque vocês concordam comigo que essas empresas que estão na Bolsa de Valores, elas são comentadas? Então, quando a gente liga lá num jornal, a gente vai ver elas. A gente vai ver que tal empresa subiu com a sua ação, tal empresa, mesmo que esteja caindo, vai ser falada. E isso, ser falado, é bom para as empresas, porque eles estão ganhando visibilidade. E uma visibilidade, entre aspas, gratuita. Então, é bem interessante para eles por esse motivo. E também, se eles querem ganhar um lucro, né? Eles vendem essa partezinha que não vai ter um efeito tão grande para eles. Então, eles aumentam o seu valor de mercado. Então, não trata apenas de, eu quero ganhar lucro sobre uma parte da minha empresa, mas sim de outros aspectos também que estão envolvidos nessa história. Então, quando nós vamos falar de ações, existem alguns pontos que nós devemos levar em consideração. Um dos principais pontos é o dividend yield, que eu citei mais cedo. Ele é o rendimento dos dividendos. Então, acredito que por vocês estarem interessados nesse mini curso, provavelmente vocês já ouviram falar em dividendos, mas para aqueles que não ouviram falar, os dividendos, eles são uma parte que a empresa vai passar para você. Só que ele não é a única coisa que deve ser olhada. Então, os dividendos pagos, eles são interessantes, sim, só que não vale a pena olhar só isso.
Então, o dividend yield, ele está fortemente relacionado com dividendos, né? Ele é o dividendos pagos dividido pelo preço da ação. Então, ele vai dar essa relação para nós. Só que ele é importante. Pode ser que a empresa esteja falindo. E ela aumentou seu dividend yield porque ela está falindo. Então, ela precisa vender o máximo de ações possíveis para que ela não saia tanto assim o prejuízo. Então, tomar um certo cuidado, porque existem muitas empresas que fazem isso e não é à toa, né? É para tentar sair do buraco que muitas delas estão. Então, é um aspecto interessante, só que, como eu vou demonstrar para vocês, é apenas um dos aspectos. O P barra L. Vocês vão ver que na maioria dos sites tratando de ações, eles vão estar só esse P barra L, que é o preço da ação pelo lucro da ação. Então, ele data mais ou menos qual que é o preço da ação, se está benéfico, se não. Mas o mais interessante não é olhar se tipo, ele está valendo a pena apenas por essa relação, mas sim porque quanto mais for o PL, mais positivo está o cenário da empresa. Então, isso significa também, ele estar alto, significa também que ele está acima do preço? Na maioria dos casos, sim. Só que ao mesmo ponto que isso é ruim para nós, isso demonstra que ela tem boas expectativas, entendeu? Isso não foi dado à toa. Então, ela é um fator interessante a ser olhado. Novamente, ele olhado sozinho, você vê que está muito alto, eu vou nesse porque o PL está muito alto. Não. Tem que olhar junto com outros aspectos, tal qual o dividend yield. Então, vocês vão ver que eles trabalham em conjunto, os três. Eu vou mostrar para vocês também um site que ele mostra essa relação entre os três, quatro aspectos que são importantes de serem olhados. Nós temos aqui também o P barra VP, é o preço sobre o valor patrimonial. Ele avalia se está caro ou barato. Vocês podem ver que eles é bem parecido, em tese, com o preço barra lucro, né? Só que vocês vão analisar de uma forma um pouquinho diferente. Ele é considerado baixo quando esse valor está abaixo de 1. Isso significa que ela está valendo menos do que o seu patrimônio líquido dentro da bolsa, que é o preço dela de mercado sobre o valor patrimonial. Quando vocês olham o PVP, ele não está tão relacionado com quem compra, se vocês forem olhar bem, mas sim com aspectos dessa ação, sendo mais específico. Então, ele demonstra para a gente, poxa, está muito abaixo de 1. Então, quer dizer que essa empresa ela não está valendo tanto assim, né? Então, olhar isso também é bem relevante. E tá aí esse site que eu gosto bastante, ele é bem recomendado pelos especialistas, que é o Fundamentos. Ele mostra para vocês, vou até pegar o laserzinho aqui, ele mostra para vocês a relação P barra L, que relembrando o preço sobre o lucro. Ele vai demonstrar aqui também, para vocês verem que normalmente ele está bem baixo. Aqui está só um exemplo da página inicial, mas nós temos aqui também o P barra VP, que é aquele que nós devemos olhar que se ele está muito abaixo de 1 ou perto de 1. Esse PSR não é tão relevante de ser olhado. E o dividend yield. Por que eu tratei? Vocês podem ver que são vários aspectos. Mas eu acredito que esses três aspectos, eles são os principais a serem levados em consideração. Para aqueles que querem ter um olhar mais a fundo sobre as ações, aí vale a pena vocês pesquisarem mais os outros aspectos. Só que isso também vai levar tempo. Então, eu preferi separar esses três que já vão dar uma base para vocês entenderem se esse papel que vocês viram está valendo muito a pena ou não. Algum de vocês tem alguma dúvida sobre eles? Sobre esses três que eu citei?
Ao final da aula eu vou colocar nesse site do Fundamentos para vocês darem uma olhada como que ele funciona. Então, ele tem essas setinhas para cima e para baixo para vocês já darem uma olhada. Então, dá para subir para ver qual que está o maior dividend yield. E aí depois vocês olham, poxa, tem o maior dividend yield, só que tá um P/VP muito baixo. Então, significa que talvez não é uma boa opção. Então, por mais que esteja muito alto aqui o dividend yield, pode ser que não seja benéfico. Então, eu vi que o Luiz já respondeu que tá tudo certo. Então, eu vou seguir. Os tipos de ações. Eu tô olhando que talvez o meu notebook esteja sem bateria. Isso vai ser um problema. Mas enfim. Nós temos dois tipos principais de ações: as preferenciais e as ordinárias. As preferenciais, elas dão direito a receber primeiro os lucros distribuídos. Então, eles recebem primeiro que os acionistas ordinários, em relação, vamos supor que tem a mesma ação, só que um é PN e o outro é ON. Então, os preferenciais recebem primeiro, eles têm preferência nisso. E vocês podem notar que eles terminam em 4. Eu vou mostrar para vocês todos os algarismos, só que por agora eu vou mostrando um pouco um ao outro, para vocês verem os principais primeiro e depois vocês verem os outros algarismos que existem. Então, as preferenciais, elas terminam em 4 e as ordinárias, elas terminam em 3. Essas ações ordinárias, elas dão direito ao voto e a participações e decisões da companhia. Então, se vocês querem ser acionistas um pouco mais ativos, é bem interessante que vocês tenham ações ordinárias, né, para vocês poderem estar tendo essa participação um pouco maior. E ambas as duas recebem direito aos dividendos, né? Então, tratando aqui de tipos de ações ainda, existem as escrituras, que não têm registro, e eles não têm documento físico, né? Então, dizendo que está vinculado às ações. Elas são pouco faladas, porque para a gente isso é bem lá fora que é utilizado essas escriturais. Aqui para a gente no Brasil é muito comum as units, as blue chips e essas duas, as preferenciais e as ordinárias. Entretanto, as escriturais existem para facilitar o acesso. E as blue chips, elas são um termo não oficial para dizer as que estão com grande liquidez na bolsa de valores. Então, está sendo muito procurado, então vai ter essa blue chip. Então, você pode ver que algumas vão estar com esse código 11, só que, entre as, vocês podem ver que não é uma regra. Então, elas podem ser chamadas de blue chip e ainda assim ter código 4 ou 3. Então, coloquei alguns exemplos das que estão sendo muito faladas, que é a Petrobras, né, que é muito grande, a Ambev e a Semig. Notem que eu utilizei o exemplo de uma que é código 4, né, que trata de preferenciais, e também, principalmente, as de código 3 aqui, que são a da Ambev nesse caso. Então, tanto uma quanto outra pode ser per chip. Depende daquilo que você está disposto a ter. E tem as units que são pacotes. Então, elas não tratam apenas de uma ação, mas são várias que estão ali. O que é bom porque tem diferentes tipos. Só que eu vou explicar para vocês daqui a pouco sobre os fundos de investimentos, que vão tratar bastante disso também, e que é uma forma de ter diferentes tipos de ações. Essas são notações, tal como as blue chips, são notações na hora de vocês verem ações. Então, existem as small caps, as mid caps, que são ações que, as mid caps, no caso, elas oferecem uma alta liquidez, algumas, outras nem tanto. Então, esse mid ele é bem específico, né?
Então, mid-caps, no caso, em português ficaria medianas, né? Então, elas são literalmente isso. Elas são mais medianas e não é utilizado só para ações, mas principalmente para as empresas. Então, é muito referido, essa empresa ela é uma mid-caps. Então, ela tá em crescimento, mas ela está indo bem. E temos também as small caps, que são as ações de empresas, ou também tratadas as empresas, com menor capitalização. Então, elas estão começando, ela tem menor capitalização e elas tendem a ser mais baratas. Então, elas são bem visadas também por serem mais baratas e porque muitas delas estão em crescimento. Então, é bem interessante vocês investirem também em small caps por serem, talvez, crescentes. Então, é bem interessante pesquisar um pouco a fundo do que se trata, se tem essa possibilidade de crescer, se o mercado está favorável para ela, porque pode ser um investimento muito bom. Entretanto, como elas estão crescendo, elas podem não ter bons resultados. Então, aí eu sigo para os algarismos, né? Então, cada algarismo significa uma coisa diferente. Vocês vão ver na hora de pesquisar uma ação para comprar nos aplicativos, né, nas plataformas que eu demonstrei para vocês na última aula, vocês vão ter que colocar o código da ação. Então, como por exemplo aqui, Petra 4, né? Petro 4. Vocês vão pesquisar isso aí para conseguir chegar na ação que vocês querem. E esse código, todos os códigos têm um significado. Então, o 1 com direito à subscrição, uma ação ordinária, o 2 para subscrição, uma ação preferencial, 3, 4, né, ordinário preferencial. Aqui existem as ações preferenciais de diferentes classes e também a subscrição de ação ordinária. Então, novamente, volta para a subscrição de ação preferencial. Eu especifiquei o que era uma ação ordinária e preferencial, porque vocês podem ver que, apesar de serem, né, 11 diferentes algarismos, elas ficam na mesma de ação ordinária ou preferencial. Então, é bem importante vocês terem esses conceitos firmados na mente de vocês. Antes de eu passar para a próxima parte, alguém tem alguma dúvida? Beleza, então. Então, como que as pessoas lucram com ações? Existem algumas formas de lucrar com ações. Existem aquelas pessoas que são day tradings. Um day trading é aquela pessoa que vai tá de olho, né, sobre as mudanças no dia e ela vai comprar e vender ações. Então, pode ser que ela compre de manhã e venda à tarde, porque rendeu um pouco. Só que isso a gente não está falando, normalmente, os day tradings não estão tratando de, por exemplo, ações de R$ 20 e vende ao final do dia por 25. Normalmente são para valores maiores. Não quer dizer que não tenha como fazer um day trade com um valor mais baixo. Mas, em tese, né, o lucro deles é por comprar algo que está desvalorizado e vender com um valor um pouco maior, antes delas caírem novamente. O mais comum e fortemente tratado são os dividendos, porque você vai receber uma parte dos lucros dessa empresa. Então, vai ser proporcional à porcentagem que o acionista possui. Então, até mesmo em novelas, eu acredito que é muito tratado isso, né? De, fulano tem parte da empresa, fulano tem tal parte da empresa. Dependendo de qual porcentagem, né, de quanto você tem de uma empresa, você se torna sócio. Nesse caso, quando a gente está falando de dividendos, você não vai ser sócio da empresa assim fácil. Normalmente são porcentagens muito pequenas de uma empresa. O 0,01 de uma empresa, 0, bem pequena. Mas ainda assim, os dividendos eles são muito bem falados,
pela forma de ser mais tranquilo, de ser muito benéfico. Por exemplo, day trading, você tem que ficar um dia inteiro ali olhando, né, se vai vender, se vai comprar. Os dividendos, você vai ter que, vai ser mais torcer, né, para aquilo que você esperava acontecer. Então, a empresa está crescendo, está dando tudo certo, ela deu lucro, então, poxa, vai vir dividendo legal. Os dividendos, em média, são pagos a cada 30 dias. Então, você investiu lá, por exemplo, comprou uma parte da ação, a ação fracionada, né, de R$ 30. E aí, o dividendo que você vai receber vai ser em proporção a essa parte da empresa que você tem. Então, em vez de comprar uma ação só que é R$ 5.000, você foi lá e comprou 30. Ou seja, você comprou uma fração da fração. Os lucros eles acabam sendo um pouco menores quando você olha. Então, vai depender do que foi seu investimento inicial também. E um detalhe muito importante, eles são isentos de imposto de renda para pessoas físicas. Então, nós que somos pessoas físicas, né, que não temos CNPJ e sim CPF, nós temos essa grande vantagem a nosso favor. Então, esquece de ter 22,5% cobrado, 15% cobrado, não tem isso. Então, é um aspecto a ser levado em consideração. E temos também o juro sobre o capital próprio. Esse é menos falado, né? Ele é similar à distribuição de dividendos, só que ele é pago aos investidores como despesa. Então, os investidores são tributados em 15% sobre isso. Ele funciona basicamente como os dividendos, para quem está recebendo. Então, ele tem um nome diferente, mais para os investidores do que para a gente. Entretanto, é bom vocês saberem de que se trata. Novamente, eu volto com esse site. Por quê? Porque existe também nessa parte para você ver o tal do dividend yield. Então, isso é o quê? Uma porcentagem, né? Uma relação como está a situação. Então, vou reforçar apenas mais uma vez, isso não significa tudo. Às vezes você está pagando uma porcentagem muito grande para quem está em à falência. Então, pode ser muito interessante por um mês. Voltou? Tá travando? É doura, viu? Beleza. Basicamente, eu estava dizendo, recapitulando, né, a parte que travou. O dividend yield, ele vai demonstrar isso para vocês, sobre os dividendos. Então, eu acredito que é o primeiro aspecto que a gente deve olhar, mas não devemos olhar só ele. Então, sempre dá uma olhada no PVP e depois no PL. Então, você chega no papel que seja benéfico para vocês investirem. Alguma dúvida? Beleza. Então, eu vou tratar agora dos fundos de investimento. O que são esses fundos de investimento? Ele é uma forma de investir coletivamente. Eu gosto muito do termo dizendo que a gente está no condomínio. Então, vamos supor que, por exemplo, a gente quer tomar uma decisão, só que é melhor tomar em coletivo. Então, eu poderia investir um dinheiro em só uma ação. É o que eu tenho. Eu posso investir só em uma ação com o que eu tenho. Só que aí, eu penso que se eu juntar com um colega meu, eu consigo comprar duas ações. Porque ele comprou uma, eu compro uma. Só que aí a gente pode rachar esse dinheiro no meio. Então eu fico com metade da que ele comprou, ele fica com metade da que eu comprei, e aí todo mundo sai feliz. É mais ou menos assim que funciona o fundo de investimento. Então você vai estar investindo coletivamente. Então, de certa forma, você está diversificando os seus produtos. É que nem aquela história de que quem tem irmão sabe, quem tem irmão
provavelmente, né, do mesmo sexo, principalmente, sabe como é que é? Ah, compra essa blusinha que eu compro outra. E a gente divide. Então, todo mundo está ganhando. Então, por isso, o fundo de investimento é muito bom. Pode ser que aquela ação que eu tinha olhado lá no começo para comprar sozinha perca valor. Mas o do meu coleguinha, não. Então, o fundo de investimento, ele torna essa prática muito mais tranquila de ser resolvida, principalmente porque você não precisa conhecer alguém que quer investir. Você entra no fundo de investimento com a sua aplicação. Então, já existe um grupo de pessoas que está investindo em algumas ações e você apenas entra nesse fundo de investimento. Então, você não está comprando ações. Você está sendo dono de uma cota, uma parte desse fundo. É que nem no condomínio. Você, quando está, por exemplo, um condomínio cheio de terrenos, você não está comprando um terreno só para construir a sua casa. Você está comprando parte de um grande terreno que é um condomínio. Então, você comprou o seu terreninho, só que é apenas uma partezinha, uma fração pequena de todo o terreno que de fato existe. Mas você está ali dentro. Então, alguém tem alguma dúvida em relação a essa explicação? Então, vamos tratar das vantagens e desvantagens dos fundos de investimento. Uma das grandes vantagens é a diversificação da carteira, o resgate fácil, a preocupação com os impostos, ela também não acontece em relação às ações, como eu havia dito para vocês. Então, isso torna-se ainda mais vantajoso quando a gente fala de várias ações, né? Aplicação em coletivo, então, menos chance, né, de ter prejuízos. E a gestão especializada. Então, você vai ter que ter, aí entra a desvantagem, você vai ter que ter uma confiabilidade na gestão. Tal qual eu estava falando do exemplo do condomínio, por se tratar de muita gente morando ali junto, normalmente existe um síndico. No fundo de investimento não é diferente. Então, vai existir uma taxazinha para que exista esse síndico, para cuidar de, poxa, eu vou comprar essa ação, vou vender essa ação, mas você só vai estar ali meio que de espectador, entendeu? Você está ali, você tem a sua parte naquele condomínio, só que o síndico decide que é melhor cortar a grama, que é melhor pegar um dos terrenos e fazer de parquinho e por aí vai. Então você vai ter um síndico para ter essa gestão. Então, uma parte é esse custo, né? E a confiabilidade que você vai ter que ter, falta de autonomia, né? Porque pode ser que ele decida vender uma certa ação, porque ele é uma pessoa experiente nisso. Então, ele vai decidir, dependendo, vender alguma ação, comprar outra ação, e isso tira um pouco da autonomia da pessoa. A liquidez ela não é imediata, ela tem um prazo ali que normalmente vai cair na sua conta. E isso é decidido também meio que em conjunto. Então depende de cada fundo de investimento que vocês acabarem investindo. Então é mais ou menos assim que funciona. Os fundos de investimento, quais são os principais tipos, né? Existem os fundos de ações, que são aqueles que só têm ações da Bolsa de Valores. O multimercados, que ele diversifica tanto investimentos de renda fixa como de variável, né, desde commodities até títulos públicos. Os fundos cambiais, que são relacionados a, né, mais de 80% é relacionado a moedas estrangeiras. Então, por exemplo, o dólar. Eu quero investir em, inclusive, comprar e vender dólar é uma forma de investimento em renda variável, né? Você vai estar ali dependendo do quanto o dólar sobe ou desce. Então, ele vai estar trazendo isso. Então, eu vou comprar o seu síndico, né? Ele vai pegar e vai falar, poxa, vou comprar dólar. Porque dólar tá baixo agora, mas eu sei que vai subir. Ah, não, eu vou vender o que eu tenho de dólar, parte do que eu tenho de dólar, e vou comprar euro, porque o euro subiu. E eu sei que o euro vai subir mais. Então, ele vai tratar mais dessas moedas.
E temos também os fundos de renda fixa. Então, vai ter quase, né, vai ter cerca de 80, 90% de investimentos em renda fixa. Então, a diversificação da carteira não vai ser você que vai fazer. Você vai entrar em um fundo de renda fixa. Então, se você tem muita vontade de investir em vários títulos de renda fixa, mas não quer ter esse trabalho, ou não se importa de pagar uma taxa a mais, você pode entrar também em um fundo de renda fixa. E nós temos esses dois tipos de fundo imobiliário. Eu acredito que eles são os mais comentados atualmente: os fundos imobiliários e os fundos negociados em bolsa, tradicionalmente chamados de ETF. ETF é uma sigla que está em inglês, por isso é diferente de fundos negociados em bolsa. Mas as ETFs eles estão atrelados ao índice de referência. Eles são um pouquinho mais chatos de entender, mas basicamente significa que o gestor ajusta a composição da ETF de forma que ele seja parecido com algum indicador. Então, ele vai acompanhar algum indicador. Quando a gente fala de renda fixa, nós acompanhamos algum indicador em alguns tipos de renda fixa, certo? Quando não é prefixado. Então, a gente pode acompanhar a Selic, a gente pode acompanhar o IPCA. Nesse caso, a ETF, ela acompanha algum indicador. Então, podem ser diversos tipos de indicador. Então, se vocês acham que é mais tranquilo, normalmente não são esses de renda fixa, tá, gente? São outros tipos de indicadores que, em média, tem a ver com o mercado exterior. Então, eles são bastante falados por isso, por acompanharem algo específico. Então, ele dá mais ou menos uma bordinha ali, uma beirada, para pegar e estar ali se segurando. E os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles são destinados a ativos como shoppings, hotéis e LCIs. Na última aula, eu comentei com vocês o que são as LCIs, né? Que são destinadas para imóveis. Nesse caso, os fundos imobiliários, você vai estar investindo, você vai estar destinando o seu investimento para isso. Então, para a construção de grandes empreendimentos, para até mesmo as LCIs. Então, você vai estar investindo diretamente no mercado imobiliário. Tem sido muito falado atualmente por ser um mercado que só cresce. Então, o mercado imobiliário ele está em constante crescimento e por isso é tão procurado. Então, vocês podem talvez não ter dinheiro para comprar um imóvel e usar como investimento, para pôr para alugar, por exemplo, mas existe a possibilidade de investir em fundos imobiliários e vocês vão estar ali investindo em imóveis também, mas sem comprar um imóvel que seja 100% seu. Eu vou estar parando por aqui, porque eu não vou conseguir dar seguimento, né? Eu vou apenas mostrar para vocês essa parte aqui que eu acho bem interessante. É um site, todos esses links estão disponíveis no slide. Ele é um site com lista de FIs, então de fundos imobiliários. Então, ele está sendo tão comentado que existe um site que trata só disso. Mas o outro site que eu havia citado anteriormente também tem fundos imobiliários. Os fundos imobiliários eles vão constantemente utilizar esse 11 no final. E aqui ele está falando, esse DY é o Dividend Yield, né? Então, temos aqui o BL, o Dividend Yield, que foi citado nessa aula também. Então, ele fala aqui algumas que estão em destaques, só que cabe a nós também dar uma olhada e ver se não é porque está em destaque que vai ser o melhor para investir agora. Então, a renda variável, ela vai demandar, sim, um pouco mais da nossa atenção, do nosso cuidado. Então, eu vou me despedir de vocês agora. Vai ficar para a próxima aula, basicamente, falar sobre criptomoedas, que eu não vou conseguir abordar. Mas vai ser um assunto bem tranquilo para tratar na próxima aula. Eu acredito que no máximo 10 minutos eu cito para vocês. Mas resumindo a aula de hoje, aqueles que têm um perfil menos conservador podem sim
encontrar um mundo gigantesco de possibilidades com os investimentos de renda variável, porque esse variável pode nos trazer benefícios maravilhosos e rendimentos muito maiores do que os de renda fixa, então possibilitando maior lucro. E é muito importante nós dizermos que investir em renda variável não é necessário um alto capital. Então, é muito falado que as pessoas precisam ficar milionárias investindo em renda variável, e não é bem assim. É possível comprar uma ação, que nem foi citado há 2 aulas atrás, com valores muito baixos, né? Talvez com R$ 2 vai ser difícil de vocês acharem, mas com valores muito baixos, até menos que R$ 100, vocês conseguem comprar ações. Então, diversificando assim a sua carteira, tendo um pouquinho de ações e tendo também reservas de emergência com a renda fixa, né? Com os investimentos de renda fixa. Queria passar o aviso para vocês não esquecerem de fazer a atividade 5, que já vai estar disponível no Classroom. É um Forms, ele vai estar bem tranquilo, só falando sobre alguns aspectos de renda variável, para fixar bastante esse tema na nossa mente. Ele pode ser entregue até quarta-feira. Aqueles que ainda não entregaram a atividade 2, a atividade 3 e a atividade 4, peço que vocês tentem fazer essas atividades para mim, para antes do trabalho já ter tudo isso estabelecido. Falando sobre o trabalho também, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar no privado para mim ou no grupo. Eu aguardo vocês para a próxima aula, que será sobre o futuro do dinheiro e as finanças, qual que é o nosso lugar falando sobre isso e as possibilidades que nos aguardam após sair da universidade, tratando desse assunto. Tchau, gente! Eu espero que vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês falem comigo e até mais. Obrigada, Gabi. Boa